Bem, boa noite a todas e todos, muito obrigado pela presença. Nós vamos dar início aqui ao nosso debate. Meu nome é Paulo Fontes, eu sou professor do Instituto de História aqui da UFRJ e estou como diretor da Universidade da Cidadania, que é quem está promovendo esse debate aqui, esse ciclo de debates. Eu vou falar um pouquinho sobre esse ciclo de debates, mas só para apresentar um pouco para quem não conhece a Universidade da Cidadania. Ela é um órgão ligado ao Fórum de Ciência e Cultura, que justamente visa promover o diálogo, os debates entre a universidade e os movimentos sociais, né? A gente tem feito uma programação extensa nos últimos anos. Temos um podcast que é o Rádio Cidadania, que provavelmente muitos de vocês aqui conhecem. E, dentre as nossas atividades, nós decidimos esse ano promover esse ciclo de debates intitulado Mundos do Trabalho no Século XXI, Política, Movimentos Sociais e Tecnologias, né? Foi parte de uma discussão interna nossa. Tem uma equipe que está organizando isso, a Cris Marins está aqui, o Gross está aqui também. A gente articulou esse ciclo de debates. Então, ao longo dos próximos 5 meses, nós, toda primeira semana, nessa sala aqui, nós vamos fazer um debate sobre justamente o trabalho, o lugar do trabalho na sociedade contemporânea, o futuro do trabalho, esse tema tão premente, tão central para a nossa organização social, para a nossa organização política. Enfim, essa é a ideia. Eu vou falar rapidamente só os temas que virão, né? Então, hoje, daqui a pouco eu apresento a mesa. O debate chama-se O Trabalho Tem Futuro? Transformações Econômicas e Sindicalismo. No mês de junho, o debate se chama Quem Cuida de Quem? Gênero e Economia de Cuidados. No mês de julho, chama-se O Fim do Mundo Chegou? Trabalho e Meio Ambiente. Em agosto, chama-se As Tecnologias Vão Destruir os Empregos? Indústria 4.0 e Economia de Serviços. E em setembro, vai ter trabalho nas periferias, plataformas e novas subjetividades. Então a gente tentou, com esse ciclo, dar conta um pouco daqueles temas que a gente julga, que a gente avaliou como mais prementes, mais importantes para a gente fazer um apanhado geral. Todos os debates estão sendo gravados e vão para o YouTube, na sequência, para o canal do YouTube do Fórum, né? Mas a gente também decidiu fazer os debates presenciais, né? E nessa retomada que a gente tão importante das atividades da universidade. Então, por isso mesmo, eu agradeço a todos e todas pela presença e já passo a apresentar a mesa de hoje, né? A ideia é a gente sempre tentar, as atividades da Universidade da Cidadania, a gente tem sempre tentado, com muita força, promover esse diálogo, né, de saberes entre os movimentos sociais. A universidade, a gente sempre conta com acadêmicos e lideranças da sociedade civil, lideranças dos movimentos sociais. E hoje também estamos com esse formato, né? Temos aqui na mesa o professor Márcio Postman, da Unicamp. Temos o Moisés Celerges, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e a professora Tatiana Roque, que é do Instituto de Matemática e coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, né? Então a ideia é justamente, através dessa diversidade aqui de visões, de pensamentos, a gente travar um debate hoje que se intitula O Futuro do Trabalho. O Trabalho Tem Futuro? Transformações Econômicas e Sindicalismo. Então, sem maiores delongas, né, eu queria primeiro agradecer também, né, muito ao Márcio e ao Moisés pela presença. É uma honra poder contar com eles aqui, mas eu já falei demais. Eu vou passar a palavra para eles. Cada um vai ter 20 minutos para a sua apresentação. Eu aviso quando faltar 5, tá? E depois a gente vai abrir para um debate para o público, para questões, enfim, comentários. Essa é a ideia. Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a Tatiana também, e passo a palavra ao Márcio. Olá a todos presentes, quero agradecer
recepção com o São Paulo e a equipe que ajudou a construir esse momento, que abre uma trajetória de debates importantes nesse momento de reabertura das atividades acadêmicas e que esperamos, de fato, seja sustentável essa abertura, que não venhamos novamente a ter que colher os resultados que a pandemia nos colocou nesses 2 últimos anos, em que os efeitos gerais foram calamitosos para o povo brasileiro, em especial os aspectos de declínio educacional estão ainda por ser melhor identificados, mas o que já se sabe é que os efeitos foram muito drásticos, especialmente para os segmentos etários mais jovens, ensino fundamental, ensino médio. Bom, e obviamente o ensino superior vem passando por transformações incríveis em relação ao ensino privado, inclusive, ou seja, temos muito na nossa área para considerar do ponto de vista educacional. Mas, obviamente, que o objeto desse primeiro debate é muito mais amplo ainda, porque trata da temática do trabalho, e meu papel aqui será basicamente trazer alguns elementos que acredito que o companheiro Moisés Celégio tem muito a contribuir pela experiência que traz, pela convivência com uma das categorias principais do mundo do trabalho, que foi, de certa maneira, um dos protagonismos das transformações do Brasil ao final do século XX. A professora Tatiana, que tem também colaborado muito na tentativa de compreender melhor a realidade do trabalho nesta nova era digital, terá mais uma vez também a oportunidade desse diálogo, termos a possibilidade então de ter uma síntese melhor. O tema obviamente polêmico, não é? Não há uma única visão, e eu refletindo um pouco que colaboração poderia dar, né, em 20 minutinhos, parte então de duas hipóteses sobre as quais orientarei a minha exposição, né? Então, a pergunta inicial é: o trabalho tem futuro? Bem, eu começaria levantando a primeira hipótese, pela qual acredito que ela é muito válida, não é? Partindo então da identificação de que o trabalho segue central na vida humana. Para quem trata desse tema, reconhece que há uma discussão que vem já desde os anos de 1970, colocando em dúvida a centralidade do trabalho. É uma discussão que vem com os franceses, depois se generalizou pela língua inglesa, chegou ao Brasil, inclusive, e decorrente desta perspectiva de que haveria uma perda de centralidade do trabalho, ganhou protagonismo também em visões mais recentes, pode dizer, talvez das 2 últimas décadas, não é? Que nós estaríamos praticamente condenados, em função da mudança tecnológica, ao desaparecimento do trabalho, em função da substituição do trabalho humano por inteligência artificial, por robôs e assim por diante. Ou seja, a temática do futuro do trabalho foi desaparecendo. Eu começaria até dizendo que me parece que há uma espécie de cancelamento do debate sobre o futuro do trabalho, porque os que tratam do futuro apresentam uma visão muito pessimista, e nesse sentido praticamente não se fala mais, porque munido de estudos e de publicações de maneira geral eivados do lado patronal, consultorias patronais, né? E mesmo o próprio Fórum Econômico Mundial se protagonizou em ampliar esta versão de que o futuro é muito desfavorável aos trabalhadores, tendo em vista as mudanças tecnológicas, assim, um certo determinismo tecnológico. E eu quero então, dentro desse contexto que me parece desfavorável, chamar a atenção para o fato que o trabalho humano segue sendo central na vida das pessoas, né? Mas eu reconheço que há uma mudança na natureza do trabalho ao longo do tempo. Então, o que eu quero tratar aqui, de certa forma, é chamar a atenção para que o trabalho, embora sendo central na vida humana, ele se altera, ele se transforma do ponto de vista da sua natureza.
Bom, e a segunda hipótese é justamente reafirmar, não é, algo que tenho buscado trabalhar ultimamente, que está relacionado ao fato que nós estamos vivendo uma mudança de época muito profunda na sociedade, especialmente no Brasil, mas não é exclusivamente do Brasil, e cuja mudança de época impacta a natureza do trabalho. Então, as duas hipóteses: o trabalho segue central, porém o trabalho sofre alterações na sua natureza no longo prazo. Longo prazo, tomando como referência Fernando Baraldel, o historiador esse que trabalha com mudanças de longo prazo, 100 anos, certo? Então, estamos falando nesse sentido. E ao mesmo tempo chamar a atenção que estamos vivendo uma mudança de época e que essa mudança de época impacta a natureza do trabalho. Então, é sobre isso que eu quero desenvolver. E para isso já chama a atenção que, meu modo de ver, nós estamos diante da terceira grande mudança da natureza do trabalho no Brasil. Então, do final do século XX para os dias de hoje, nós estamos vivendo uma alteração profunda na natureza do trabalho humano no Brasil. A primeira mudança na natureza do trabalho, do ponto de vista temporal, ela se dá basicamente com o início da colonização. O que nós tínhamos antes de trabalho, embora pouco estudado, se sabe muito pouco a respeito de como viviam aqueles que aqui residiam antes do século XVI, a partir de 1500. Os estudos, que ainda são preliminares, olhando o continente americano, dão conta que possivelmente nós teríamos no continente americano uma população superior ao que havia na Europa ocidental, com cidades como é o caso da cidade do México, então, não é? Que chegava a ter cerca de 250 mil habitantes, um sistema de infraestrutura muito moderno para o período referente aos últimos 500 anos, 16 anos, que era melhor e mais avançado do que Paris, e que havia, por exemplo, o Império Inca, não é? Que chegava a ter uma ocupação no espaço territorial superior ao que havia tido na Europa o Império Romano. Então, estou querendo chamar a atenção que nós tínhamos aqui um conjunto de civilizações que, obviamente, o trabalho era central, né? Mas era um trabalho com características muito específicas, não apartado na natureza. Era um trabalho praticamente, olhando mais o Brasil, diferentemente das regiões altas do continente americano, era um trabalho nômade, né? Um trabalho dado à riqueza da natureza e à convivência com a natureza, permitia, portanto, ter esse trabalho livre, voluntário nesse sentido, voltado basicamente para um modo de vida muito próprio das civilizações indígenas. Então, a primeira mudança que nós vamos ter é justamente quando chega o colonizador e implanta o trabalho forçado. Certo? O trabalho forçado que prevalece por quase 4 séculos no Brasil, não é a expressão de um projeto de modernidade ocidental que vem da Europa, praticamente associado à ideia de que o continente americano se transformaria numa espécie de estoque de construção de mercadorias a enriquecer os impérios europeus. Então nós vamos ter, por 3 séculos, certamente, de trabalho forçado conduzido pelo sistema colonial, até 1822, e depois, com a nossa independência, uma decisão nacional de manter o trabalho escravo por mais 66 anos. Então, a base desse trabalho, dessa primeira transformação, está relacionado à presença de algo muito desvalorizado, que só se realiza através da escravidão, a chamada escravidão moderna. Bom, as lutas que haviam dentro desta condição de trabalho forçado, pelo menos até 1850, são lutas contra o trabalho forçado, simplesmente, para que se volte à condição de trabalho anterior à escravidão, seja indígena e seja das populações africanas que vieram também, viviam como forma indígena no continente africano. Então era, na verdade, negação do trabalho escravo sem oferecer uma outra alternativa do ponto de vista da organização da sociedade que não fosse a volta ao passado. O que nós vamos ter a partir de 1850 no Brasil, quando se interrompe o tráfico negreiro, se liquida basicamente as fontes de reprodução do trabalho escravo, é que começam a surgir, na verdade, movimentos em torno da não apenas negação do trabalho escravo, a luta pela abolição, mas o encaminhamento para uma forma de trabalho livre,
que seria uma espécie de transição para o capitalismo. Nós introduzimos o capitalismo no Brasil de forma tardia, tardia porque outros países já tinham avançado no capitalismo, e nós demoramos um certo tempo, na medida em que houve uma opção aqui das elites, já na independência, pela continuidade do trabalho escravo. Mas desde 1850 há medidas voltadas, na verdade, a asfixiar o trabalho escravo. Há uma grandiosa luta pela abolição da escravatura, desde 1868. Então, essa é a primeira grande transformação do trabalho no Brasil. A natureza do trabalho, que anteriormente era um trabalho voluntário, um trabalho livre, espontâneo, do ponto de vista das populações ameríndias que aqui viviam, e foram sendo substituídos pelo trabalho escravo. Bom, a segunda transformação nós vamos ter a partir então do final do século XIX, com a abolição da escravatura, e que introduz, na verdade, o trabalho livre, tá certo? Ele é voluntário nesse sentido, mas essa voluntariedade depende, obviamente, da existência prévia de condições mínimas para viver, para financiar a vida através do mercado. O que significa dizer que grande parte da população que não tem os meios de produção, que não tem condições de viver através do trabalho alheio, vai precisar vender a sua força de trabalho. Então nós entramos numa segunda transformação na natureza do trabalho, que é a centralidade do trabalho assalariado. Certo? Isso vai se constituindo a partir de 1888. Há um salto do ponto de vista do trabalho assalariado a partir da Revolução de 1930, que introduz o trabalho assalariado como um projeto de sociedade conduzido por o que Vanderlei Guilherme dos Santos identificou como sendo uma condição de cidadania regulada pelo trabalho, ou seja, se transformar-se-ia em cidadão na medida em que tivesse o trabalho com carteira assinada, portanto, acesso a direitos sociais e trabalhistas, acesso à saúde, tudo isso condicionado ao emprego assalariado. Então, praticamente nós podemos dizer que a partir da década de 1880 se instaura no Brasil uma segunda grande mudança na natureza do trabalho, que é o trabalho sob o capitalismo, e a expectativa maior é justamente construir uma sociedade do trabalho, melhor dizendo, uma sociedade do emprego assalariado, com carteira assinada. Isso tem uma trajetória importante, significativa, mas podemos dizer que a partir da década de 1990, quando o Brasil ingressa na globalização, da forma com que ingressou na globalização, pelo encaminhamento das políticas de corte neoliberal e diante da transição para uma nova era, a era digital e não mais industrial, nós começamos a perceber, na verdade, um declínio da centralidade do emprego assalariado, protegido, formal, com direitos. O que nós passamos a perceber, portanto, que aquela centralidade do trabalho que era dada pelo emprego assalariado, pela relação salarial, começa de certa maneira a se enfraquecer, e por várias razões, nós passamos então a uma terceira transformação na natureza do trabalho, que seria justamente a transição do trabalho, da centralidade do trabalho, do emprego assalariado formal, para uma nova relação que, na ausência de palavras melhores, uma relação crédito e débito. Ou seja, o trabalho continua sendo central na vida dos brasileiros, mas mudou a sua natureza, ou está mudando a sua natureza, um deslocamento do emprego assalariado, formal, para cada vez mais uma relação débito e crédito. O que é esta relação débito e crédito? Certo? É uma relação que é dada pelo reconhecimento que há um custo para viver. De maneira geral, todos sabem que vai depender para viver de pagar aluguel, transporte, moradia, alimentação, remédios, etc. Mas sabe que o ganho auferido pelo trabalho assalariado, quando existe, não é suficiente para cobrir os custos do financiamento desta vida durante o mês. E, portanto, o que está acontecendo, na verdade, é uma proliferação de ocupações complementares, ocupações gerais, inicialmente legais, mas hoje cada vez mais ilegais, com vista de obter um crédito que permita, na verdade, atender o financiamento da vida. Então, esta relação débito e crédito, tá certo? Vem ganhando difusão, e isso é perceptível, inclusive, pelas reivindicações e lutas que nós estamos tendo a partir dos anos 90, um
pouco diferente daquelas lutas que tivemos durante a centralidade do emprego assalariado, que era uma luta sindical, não é? Uma luta pela regulação do trabalho, uma luta pela redução dos ônus do trabalho, elevação dos direitos sociais e trabalhistas, ou seja, era uma defesa do pleno emprego assalariado nesse sentido. E o que a gente passou a ver com mais força a partir dos anos 90, na verdade, são segmentos identificados com determinadas partes desta relação débito e crédito, ou seja, cresceu, na verdade, um movimento em torno da estrutura fundiária para trabalhar, em torno dos movimentos urbanos por habitação, os movimentos em torno do meio ambiente, florestas, né? Os movimentos em torno da questão de gênero, a questão de raça. Então nós estamos assistindo na verdade, não que não houvesse no passado, mas um fortalecimento de lutas importantíssimas, mas de caráter mais fragmentado, tendo em vista justamente a perda de centralidade, essa hipótese que estamos trabalhando, do emprego assalariado. E, portanto, ganha cada vez mais uma pressão pela qual o dinheiro vai ocupando o espaço do emprego centralizado, do emprego assalariado. A difusão dos programas de transferência de renda, fundamentais, inclusive, para conviver com o problema da miséria, da pobreza, é o exemplo brasileiro de superação, digamos assim, de uma condição de pobreza e desigualdade que nós tínhamos. Mas, na verdade, tá certo, programas de transferência de renda vão se substituindo a centralidade que o trabalho anteriormente estabelecia. E ao tirar o emprego assalariado da centralidade, o que emerge é o dinheiro. Eu preciso de um dinheiro para viver. Esse dinheiro vem de transferência de renda do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, ou vem de não sei de onde, não interessa. Eu preciso de renda. Eu preciso, na verdade, de um crédito para poder viver e completar o meu débito. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, nesse sentido, essa é a nova relação de trabalho. O trabalho segue central, mas é uma natureza diferente, e esta natureza diferente não encontra nas instituições tradicionais da era industrial, da era do período em que o emprego assalariado era central, instituições muito importantes, poderosas, associações de trabalhadores, sindicatos, partidos, associações de moradores, associações estudantis, todas as instituições eram muito importantes numa era que ficou para trás. E nesta nova era, tá certo? As instituições que nós temos hoje têm grande dificuldade de trabalhar com essa nova classe trabalhadora. Tá certo? Isso é perceptível, inclusive, não é? Pelas demandas que se tem diante desse novo trabalho. Um trabalho que pode ser realizado através das tecnologias de informação, não mais num local determinado. Ou seja, há 30 anos, 40 anos atrás, perguntássemos para alguém: o que você faz? Eu trabalho numa fábrica. Que fábrica? Metalúrgico. Então você é um metalúrgico. Tem um sindicato dos metalúrgicos, tem um partido, você tem identidade, porque tem uma carteira de trabalho, você tem pertencimento. Agora perguntemos a alguém, tá certo, que está disposto nos trabalhos gerais, trabalha como transporte de pessoas, seja qual for lá a companhia, trabalha como segurança algumas horas, trabalha como vendedor de produtos de embelezamento no final de semana. É gente com 70, 80 horas de jornada de trabalho, mas em trabalho parcelado. E ao perguntar a ele: o que você é? Eu sou qualquer coisa. Certo? Não sei se vocês já observaram, é muito comum as pessoas andarem com cartãozinho. Eu tenho trabalho para mim, mas o que você faz? Eu sou cuidador de cachorro, tá certo? Eu sou piscineiro, eu corto grama, sou segurança, sou motorista, sou entregador, sou qualquer coisa. E esse qualquer coisa não dá identidade e pertencimento. E para finalizar, o que está dando identidade e pertencimento cada vez mais nos dias de hoje tem sido ou crime organizado ou as igrejas, especialmente as neopentecostais. Mas esse é outro papo, a gente conversa na sequência, eu não quero abusar do tempo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Márcio. Passo imediatamente ao Moisés aqui. Obrigado. Bom, boa noite a todos e todas. Agradecer aqui o convite. Muito feliz de estar aqui presente nesse debate. Agradecer aqui ao Paulo Fontes e à Tatiana pela possibilidade de estar aqui. O problema de estar com o Márcio na mesa é porque quando você vem para o debate, você prepara. Ele é professor. Eu escutei muitas vezes o Márcio ensinando a gente, aí eu preparo aqui, né, o materialzinho.
Quando eu vou falar, ele já passou por um monte de coisa que eu ia falar. Mas enfim, deixa eu só, como tem 20 minutos, deixa eu agradecer aqui o meu camarada Reinaldo que está presente prestigiando, o Hugo, eles são lá de Magé, lá de Piabetá, e a Tamara que trabalha com Bom, dentro desses 20 minutos, o material que eu preparei aqui, eu vou cortar um monte de coisa para a gente entrar num debate que eu acho que é mais importante. Porque, assim como o Márcio falou, quando você fala de trabalho, de mundo de trabalho, necessariamente você tem que passar pela questão da escravidão, do fim da escravidão. E naquela época teve instituições que lutavam pelo fim da escravidão, pela liberdade, não é? E aí eu quero chamar a atenção para essa parte, instituições que lutavam pelo fim da escravidão. Depois, com o fim da escravidão, aquela questão de ter vindo os europeus trabalhar aqui na lavoura e os escravos ficaram, vamos dizer assim, excluídos do mundo do trabalho, é uma coisa também que marca, né? E com a vinda dos europeus, o que se fortaleceu foram os sindicatos, né? Veio aquela cultura da Europa em relação aos sindicatos que, assim como tinha na escravidão instituições que lutavam ali em relação ao mundo do trabalho, também com a vinda dos europeus se fortaleceram os sindicatos. E também, a partir disso, também tem um momento que se concentra no trabalho urbano, ou seja, começa aquele negócio de deixar o trabalho no campo para se ter o trabalho urbano. Aí tem uma concentração muito forte no eixo Rio e São Paulo, né? E aí, enfim, é um momento que marca também a organização do trabalho, porque começa a ter aí diversos congressos de operários, enfim. Para pular, porque o Márcio pegou um monte de ponto que eu iria falar aqui, eu vou adiantar aqui que eu escrevi. Deixa eu pular aqui. Eu quero entrar nos anos 90. Quero entrar nos anos 90 porque os anos 90 para mim foi uma situação, quando o Márcio também passou por isso, quando ele fala da questão da globalização, do liberalismo. Uma coisa, e aí eu entro como sindicato já, uma coisa que marcou, porque nos anos 90 aconteceram na indústria uma coisa chamada reestruturação produtiva, que eles diziam naquele tempo: ou você muda a forma de organizar o trabalho, ou você fecha. E o que era aquela mudança no mundo do trabalho? Nada mais era do que o toyotismo. Toyotismo era um modelo de produção naquela época. Então tinham vários sistemas, né? Tinha o Kaizen, que significa melhoria contínua, tem o Kanban, tinha o Just-in-Time, enfim, tinha uma série de mudanças, ou você se adequava àquilo ou não. Eu me lembro que naquela época, dentro do movimento sindical, tinha um debate muito forte. E aí eu pego o gancho do que o Márcio falou por último. Naquele momento, o movimento sindical dizia o seguinte: nós não vamos aceitar essas mudanças. Nós somos contra essa mudança. Ou tinha uma parte do movimento sindical, e aí os metalúrgicos do ABC se encaixaram nesse debate, que era não. Essa mudança, ela é irreversível. Ela vai vir. Então, melhor do que negar essa mudança que vem, é interferir nessa mudança, né? Então, eu me lembro que o sindicato então passou a discutir o que eram essas mudanças e como interferir no processo de negociação disso. Eu me lembro que tinha uns debates lá naquela época, que o toyotismo, por exemplo, ele dizia que o trabalho em grupo, imaginando aqui, está sendo uma linha de montagem, né? Porque a linha de montagem, eu vou dizer que não acabou, ela existe, a linha de montagem ainda, mas aonde cada trabalhador realizava uma atividade. Então, se ele colocasse o pneu lá no carro, a vida inteira ele colocava o pneu. Com o trabalho em grupo, ele não só colocava o pneu, como fazia outras tarefas. E tinha flexibilidade ali. Então todos faziam. No toyotismo,
se dizia que nesse grupo existia um porta-voz indicado pela empresa. Já no modelo sueco disso, que a gente chamava de grupo semi-autônomo, se dizia que os trabalhadores poderiam eleger quem seria o porta-voz. Os trabalhadores poderiam discutir, inclusive, os fornecedores da empresa. Era um grupo, assim, vamos dizer, mais democrático, né? Então, foi uma mudança, por exemplo, que o movimento sindical no ABC, ele negociou, procurou interferir, porque nós entendemos que era uma mudança que era irreversível. Então, o sindicato, ele tinha que se adaptar a essa mudança e ver de qual forma que traria, vamos dizer assim, menos danos, porque ia trazer, a partir do momento que tem essas mudanças dentro de uma fábrica, ela ganha mais produtividade. E nós sabemos que produtividade nada mais é fazer mais com menos. Produtividade é ter esse ganho, né? Nós sabemos que sempre no mundo do trabalho houveram mudanças. Porque se a gente puxar um pouco na história, o professor está aqui, o Márcio, ele sabe disso, que a primeira revolução industrial, e aí eu estou pegando mais na questão da indústria, pelo fato do meu sindicato estar mais ligado à indústria, claro, mas a primeira revolução industrial aconteceu em 1784 com as máquinas a vapor, a primeira revolução industrial. A segunda, já em 1870, a produção em massa, que é a questão da energia elétrica. Já foi uma outra grande mudança no mundo do trabalho. A terceira, que a gente pode dizer que foi na década de 70, foi a questão dos eletrônicos, automação, TI. E a quarta revolução é que nós estamos vivendo hoje. É isso que o Márcio falou um pouco, né? Sistemas virtuais, inteligência artificial, né? Então nós estamos vivendo em plena mudança do mundo do trabalho. Eu não estou com o meu celular aqui, que está na mão do Hugo, mas eu costumo dizer que o celular para mim é o simbolismo de toda essa mudança, né? A tecnologia, ela trabalha de uma forma muito rápida, e as mudanças acontecem por conta disso. O Márcio falou de pessoas que transportam pessoas, né? O Reinaldo, ele trabalha com Uber, né? E eu costumo dizer que isso é um capitalismo de plataformas, porque alguns anos atrás eu não imaginava que através desse aparelho celular eu ia digitar no meu trabalho e ia pedir uma refeição e ia chegar. Eu não saberia dizer, alguns anos atrás, sabe, que na questão do banco eu resolvo muita coisa no celular, né? Então, a tecnologia, ela anda de uma maneira muito rápida. Qual que é o grande problema do movimento sindical que eu penso que existe? É reconhecer que o mundo do trabalho mudou. Não adianta eu querer falar aqui que eu vou ser contra essas mudanças, porque se eu ficar falando somente que eu sou contra essas mudanças, eu vou estar fora da realidade do mundo do trabalho. Assim como teve mudanças históricas no mundo do trabalho, nós estamos vivendo mais uma grande mudança. O que eu acho que os sindicatos têm que se atentar é que o trabalho, ele vai continuar existindo, sim. No nosso entender, menos pessoas vão ter acesso ao trabalho. Pega o exemplo da indústria 4.0, que é um dos temas que vocês vão discutir, se eu não me engano, em julho. A pessoa consegue controlar uma linha de montagem de um tablet. Ela consegue controlar. Então vão ter menos pessoas trabalhando, com acesso ao trabalho. Eu acho que é importante os sindicatos pensarem que políticas públicas de renda vão ser necessárias daqui a algum tempo, vão ser necessárias daqui a alguns anos, porque senão vai ter uma exclusão muito grande. O trabalho existe e vai existir, mas não para todos. Não vai existir para todos na forma que a gente vê. E o movimento sindical, ele tem que fazer adequação para essa mudança.
Talvez o trabalho entrou no século XXI e o movimento sindical não entrou no século XXI. E a gente tem alguns exemplos muito fortes. Não adianta o movimento sindical dizer que o motoboy ele é pelego porque ele não se organiza, porque ele não faz greve. Não adianta dizer isso, sabe? Que o motorista do Uber tinha que fazer greve, tinha que lutar pelos direitos. Entra um pouquinho nisso que o Márcio falou, do crédito e do débito. O cara que está trabalhando no Uber, ele precisa de dinheiro, ele quer o dinheiro para poder viver. Ele quer o dinheiro para poder levar comida na casa dele. Ele não está preocupado se ele tem carteira registrada, ele não quer. Ele não quer. É lógico que, paralelo a isso, é lógico que tem todo aquele discurso do empreendedorismo. Ah, não, o Reinaldo, ele não é um motorista de Uber, o Reinaldo aqui, ele é um empreendedor. Mas eu sei que ele não é um empreendedor. Ele está trabalhando no Uber porque ele precisa colocar comida na casa dele. Eu sei que o motoboy que está levando a comida, ele está trabalhando porque ele precisa colocar comida na casa dele. Então o movimento sindical, se não se atentar para isso, o trabalho continua. Não sei se o movimento sindical continua se não se atentar para isso. É lógico que nós queremos que os trabalhadores eles tenham direitos. É lógico que nós queremos que tenha legislação que proteja. Um trabalhador cair de moto quando estiver levando comida para o poste lá no Instituto Lula e quebrar a perna, sofreu um acidente, ele está fora do aplicativo, não vai ter, sabe, ninguém que o assista. Então, a questão de regulação desse novo mundo do trabalho, nós achamos necessário que tenha. É necessário que tenha. A gente pega um exemplo muito, aí que eu vejo o erro do movimento sindical, e eu sou do movimento sindical, está sendo gravado e depois eu vou apanhar lá, mas eu acho que alguns erros estão na nossa cara. Pega, por exemplo, agora, ontem foi o 1º de maio, e em São Paulo, as centrais fizeram a atividade do 1º de maio, e muitos deles falam, não, eu quero a revogação da reforma trabalhista, eu quero a revogação da reforma trabalhista. Não tem que, a gente não tem que falar que queremos a revogação, nós temos que ver qual a lei trabalhista, o que vai reger o mundo do trabalho que nós queremos. Não revogar, porque revogar simplesmente significa voltar ao que era antes. E nós não queremos isso, nós queremos discutir a realidade do novo mundo do trabalho, é isso que nós queremos ter. O exemplo da Espanha, e nós sabemos que a Espanha, o que passou lá foi por causa de um voto, que o cara errou o voto. Quem era da esquerda lá na Espanha foi contra, porque achava que aquele negócio estava muito pelego, entendeu? E da direita, logicamente, que ia ser. Então passou por um voto, mas tem um exemplo que foi positivo no caso da Espanha, que foi o quê? Que sentou trabalhadores, governo e empresários para discutir. O que a gente acha que poderia discutir aqui, qual que tem que ser essa nova realidade do trabalho. É isso que nós queremos discutir. Não a revogação, porque também, lógico, nós sabemos que tem muito sindicato que quer a revogação, que quer voltar para como era antes, por conta do financiamento do movimento sindical, do tal imposto sindical. Que a central que eu pertenço, a CUT, nasceu contra isso. Ela nasceu contra esse modelo. Então por que eu quero esse modelo se ela nasceu contra? O Sindicato dos Metalúrgicos ABC ficou com a liminar por mais de 10 anos para que não se cobrasse o imposto sindical dos trabalhadores da nossa base. Essa liminar foi cassada e quase que a gente se ferra, se não tivesse advogado bom, porque a gente teria que pagar a parte que era dividida naquele imposto sindical. Então eu penso que o mundo do trabalho, o trabalho, ele vai existir, nós sabemos que ele vai existir. A grande preocupação que eu tenho é como os sindicatos vão existir. Porque desde o tempo da escravidão, existiam as entidades que lutavam pelo fim da escravidão, desde a vinda dos europeus para cá, né, que criaram os sindicatos, enfim, os anarquistas, os comunistas, a Igreja Católica, enfim. Então o movimento sindical tem uma história que sempre
com dificuldade ou não, acompanham as mudanças. A minha preocupação hoje é que o movimento sindical não está enxergando as mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho. E aí, se não enxergar isso, eu acho que o movimento sindical ele vai ter sérias dificuldades de fazer historicamente o que sempre foi feito, que sempre foi essa questão de discutir o mundo do trabalho, de discutir essa questão. Uma certeza eu tenho: não existe democracia sem o movimento sindical. Não existe. Não existe democracia sem o movimento sindical. Então, é uma preocupação que nós temos que debater. A gente vem debatendo, em particular dentro da central, da CUT, enfim, de outras centrais. Mas, enfim, para concluir a minha parte aqui, eu acho que o trabalho existe, vai continuar, vai existir para menos pessoas. O Estado vai ter que ter um papel fundamental nisso. O Suplicy, quando a gente encontra o Suplicy fala: olha, eu já estava lá atrás da renda mínima, né? Ontem ele pegou o Dexter lá no show do 1º de maio e falou: a renda mínima, fala da renda mínima. Entendeu? Então, sei lá, minha contribuição aqui, tá bom? Muito obrigado, Moisés. Eu passo imediatamente para a Tatiana. Bom, gente, eu vou também dar umas contribuições que eu nem ia, mas vocês me instigaram tanto que foram tão boas as falas, tanto do Marcos quanto do Moisés, que eu fiquei motivada a falar umas coisinhas. Moisés, também fico muito feliz de ver você falando da renda básica. Eu sou vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, junto com o Suplicy. Sou uma defensora da renda básica. Estou aqui também falando disso. Mas, gente, eu queria lembrar de uma outra dimensão que eu acho que é fundamental sobre o futuro do trabalho, que é algo que eu acho que hoje em dia tem se tornado muito mais presente na questão do trabalho, que é esse fator da invisibilização do trabalho enquanto trabalho. Né? É aquele trabalho que todo mundo faz, que todo mundo trabalha o tempo todo, mas que não é visto, não é aprendido como trabalho e, portanto, não é remunerado. Né? O trabalho que não é aprendido como trabalho, ele é explorado, ele é um trabalho gratuito, e quem sabe muito bem de todo o trabalho que é invisibilizado porque não é visto como trabalho, são as mulheres. Né? Tradicionalmente, quem trabalha e tem esse trabalho aprendido como se fosse afeto, amor, cuidado, carinho, são as mulheres. Tudo isso é uma maneira de explorar esse trabalho gratuitamente. Né? Eu gosto muito da Silvia Federici, que fala bastante disso, e ela diz: eles dizem amor, nós dizemos trabalho não remunerado. É trabalho não remunerado porque é aquele que nem é visto como um trabalho. Né? Cuidar do filho, cuidar da casa, etc. E eu diria que nessa mudança do trabalho, o que, claro que é possibilitado pelas novas tecnologias, por uma série de mudanças que o Márcio já citou, que o Moisés também já citou, mas o que talvez a gente possa resumir em duas coisas. Uma é que a separação entre tempo de trabalho e tempo de vida, ela já não consegue mais ser feita, e isso em uma série de trabalhos. Né? Por isso eu acho que as mulheres, elas entendem também o que está acontecendo no mundo do trabalho, porque isso, no caso das mulheres, sempre foi uma questão. A inexistência da separação entre tempo de vida e tempo de trabalho. Outra é o quanto o trabalho hoje passa cada vez mais pelo corpo e, portanto, também há uma diminuição da possibilidade de separação entre o trabalho e o produto do nosso trabalho. Né? Quando você produz bem material, está aqui, produzir a garrafa d'água, isso está fora do meu corpo. Né? Quando você estava falando dos entregadores, por exemplo, do motoboy, etc., o próprio trabalho é a entrega. A entrega, ela é parte do corpo do trabalhador. E esses são fatores, tanto aquele trabalho que se faz no tempo de vida e não no tempo de trabalho, quanto aquele trabalho que se faz a partir da exploração do corpo, são essencialmente os trabalhos invisibilizados como trabalho e, portanto, não pagos.
né, e, portanto, gratuitos. Então, eu acho que a gente vive hoje uma expansão desse fenômeno do trabalho gratuito, do trabalho invisibilizado, por isso que essa questão dos invisíveis se tornou um problema, né? Para dar um exemplo dessa questão que eu falei aqui do corpo, da pandemia, um exemplo bem concreto, né? Na pandemia, todo mundo muita gente teve que parar de trabalhar, quem pôde, né? Quem não pôde teve que continuar trabalhando, se arriscando, e muitos de nós que paramos de trabalhar fora de casa, a gente ficou trabalhando em casa, no ensino remoto, obviamente a gente consumiu muito mais produtos por entrega, né? Entrega de supermercado, entrega de comida, etc. O setor de entregas, portanto, foi um dos únicos que aumentou a sua capitalização durante a pandemia, né? Que teve mais lucro, que teve mais ganhos durante a pandemia, que era um setor que estava muito dinâmico. Mas se a gente parar para pensar, o que fez esse acúmulo de riqueza extra desse setor? O fato de que os entregadores estavam colocando as suas vidas em risco no nosso lugar. Enquanto a gente estava em casa, protegido da Covid, dando aula online, né, pedindo comida, esses entregadores que estavam entregando comida estavam na rua, no supermercado, na farmácia, portanto, colocando o seu corpo em risco de pegar Covid. Mas nem por isso eles estavam ganhando mais por isso. E outro problema, e mesmo que a gente fosse dizer, não, eles tinham que ser remunerados mais por isso, quanto eles seriam remunerados mais por isso? Quanto vale esse risco de vida que estava sendo acrescido a esse trabalho do entregador, que não foi remunerado, né, e que a gente precisaria remunerar, mas que a gente não sabe sequer medir, porque quando o tempo de trabalho e o tempo de vida não se separam, quando o produto do trabalho e o corpo do trabalhador não se separam, a gente tem um problema fundamental aqui, que é a medida do trabalho. Aquilo que não é medido não é pago, não é remunerado, portanto é explorado. A gente tem problema de medida do trabalho. A gente não consegue ainda medir. E nessa nova reforma que o Moisés propôs, que eu concordo com você, né? Não é ser contra, é ter uma outra reforma que garanta esses trabalhadores que a gente está falando aqui, que têm seus trabalhos invisibilizados e explorados. Nessa nova reforma, a gente teria que resolver esse problema. O problema da medida. Como é que você mede essa exploração desse tempo de trabalho que não é visto como trabalho? Como é que você mede a exploração do corpo do trabalhador que não é visto como trabalho? Né? Por exemplo, o seu risco de vida, o seu risco de pegar Covid. Como é que você mede isso? Por isso que a renda básica, você foi no ponto, eu concordo muito com você, ela é um mecanismo fundamental de transição. Porque ela não é, e aí eu discordo um pouquinho do Suplicy, não é nem discordo, mas vou além do Suplicy. É que o Suplicy fala muito da renda básica como direito e combate à pobreza, como instrumento de combate à pobreza. Mas eu vejo a renda básica também como instrumento de remuneração do trabalho não pago. Desse trabalho gratuito e não remunerado que todo mundo faz o tempo todo sem ser visto como trabalho. Como você não consegue medir e dizer você faz tanto, então você ganha tanto, você faz o quê? Paga para todo mundo. Uma renda básica. Porque é universal, por isso que é importante que ela seja universal. Que afinal de contas, isso tudo também está gerando uma riqueza extra. Uma acumulação que você também, claro que as empresas estão acumulando muito mais, mas tem uma acumulação aí que você também não mede. Então, eu que sou matemática, né, de origem, já estou aqui falando que o problema é um problema de medida. Né? E eu acho que temos mesmo um problema sério de medida, por isso que as políticas de transferência de renda, como vocês dois disseram, se tornaram tão fundamentais. Mas elas não precisam ser vistas só como políticas de combate à pobreza, elas podem ser vistas como políticas de remuneração desse trabalho invisível. Né? E talvez isso nos dê um caminho para a gente começar a dialogar com esses trabalhadores com quem a gente não fala, porque essa é a nossa grande questão. É como fazer com que os trabalhadores e as trabalhadoras desse novo mundo do trabalho se vejam representados nos nossos movimentos sociais, nos nossos sindicatos, nos nossos partidos políticos, nos nossos candidatos, que é uma dificuldade tremenda. Para isso, a gente precisa ter uma proposta que faça o quê? Que consiga garantir direitos sociais, que consiga garantir a inclusão cidadã
cidadã, né, como o Márcio falou, que era feita a partir do salário. Talvez a gente possa fazer isso a partir de uma nova estrutura de proteção social, não necessariamente atrelada ao salário. Então, talvez um caminho para essa reforma, né, de que a gente precisa seja conseguir inventar um tipo de proteção social que não passe necessariamente pelo salário, pelo assalariamento. Isso quer dizer que não passa pelo trabalho? Não, passa pelo trabalho. Mas há muitas formas de trabalhar que não são remuneradas pelo salário e que, portanto, a gente precisa reconhecer e pagar e associar direitos a elas. Então, esse talvez seja um caminho, que depois eu ouvir a opinião de vocês, para a gente inventar uma proteção social mais adequada, mais adaptada ao mundo do trabalho de hoje, sem deixar também, obviamente, que essas mudanças sejam sinônimo de precarização. Isso a gente também não quer, claro. Né? Obrigado, Tatiana, até pela brevidade, porque aí nos dá mais tempo para debate. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma primeira rodada aí de, sei lá, umas 3 questões, e aí vocês anotam aqui, a gente Mas a minha já responde. é uma pergunta. A sua já é uma, mas mais 3 do público, e aí a gente faz uma rodada, e aí acho que temos tempo para uma outra. Então a palavra está aberta. Eu pediria para as pessoas, como está gravando, que as pessoas se apresentassem e falassem ao microfone. Alguém se vence a timidez para começar? Senti provocado. Boa noite a todos e todas. Eu sou Luiz Antônio, sou servidor aqui do Fórum de Ciência e Cultura e já fui do sindicato nosso dos servidores da Universidade Federal do Rio e vivenciei uma parte das lutas do movimento sindical no Rio de Janeiro e dentro da universidade. E a universidade é um lugar ímpar para a gente analisar o mundo do trabalho, porque a gente tem aqui desde o afinador de piano até o engenheiro de áreas profundas. Então, a gente, para construir uma entidade sindical unitária nacional, nós debatemos muitas questões relativas ao trabalho e como foi a partir da Constituição, ou seja, muito recentemente, a gente se debateu com várias questões que ambos tocaram. E aí eu acho que tem algumas diferenças que é preciso que a gente dê um olhar sobre elas, que é uma coisa que a gente já se debateu, porque o movimento sindical dos anos 80, final dos anos 70, dos anos 80 para cá, baseado em São Paulo, era um movimento de enfrentamento ao grande capital industrial, né? Sindicatos metalúrgicos, e no próprio Rio de Janeiro, o sindicato metalúrgico era muito menor. Não tinha essa força, não tanto da força industrial como da força do trabalho. O que nós tínhamos aqui? Os companheiros e companheiras da Vale do Rio Doce, da Companhia Siderúrgica Nacional, que nos anos 80 pensava no mundo do trabalho e no mundo industrial de uma forma autônoma, o comércio e nós, servidores públicos federais, uma vez que os maiores mais servidores públicos federais. E aí, para fechar e me alongar, a gente debateu muito nesse período precarização, debatemos o que agora a gente chama de uberização, e acho que é muito interessante quando o professor Márcio fala de que tem que ter pertencimento. E eu acho que esse novo mundo do trabalho, ele é amplo, ele é plural, ele é tão plural quanto mais plural de nós trabalhadores, porque ele envolve aqui os invisíveis, envolve etc. Então, assim, eu acho que não dá para falar em desregulamentar. Então, quando eu digo, eu me senti provocado, e quando a gente fala assim, a gente é contra a reforma trabalhista, a gente é contra a desregulamentação.
Então, é preciso uma nova regulamentação? É preciso, mas a gente tem que tirar essa desregulamentação. Se a gente não barrar isso, se a gente não barrar o teto de gastos, se a gente não barrar algumas coisas que foram feitas nos últimos anos para cá, a gente não vai conseguir avançar 1 milímetro. Essa é a minha contribuição para esse debate. Obrigado. Obrigado. Eu vou aproveitar então para fazer uma pergunta para a mesa, já que num tom um pouco mais otimista, talvez, porque hoje, não sei se vocês, eu gosto muito de podcast, né, e podcast hoje do New York Times, justamente os sindicatos estão voltando, né, porque analisa o caso americano, né, tem um momento de efervescência sindical interessante nos Estados Unidos, né. Nessa semana passada se criou o primeiro sindicato da Amazon, né, da distribuidora, que foi uma luta muito interessante. E a pessoa que estava comentando lá, ele falou que basicamente organizar é uma coisa muito complicada. A gente nunca para pensar muito o quão difícil é organizar. Muitas vezes a gente parte de um certo pressuposto que a organização é algo automático, as pessoas naturalmente vão se organizar. Qualquer pessoa que se deu um pouco ao trabalho de tentar organizar outros na vida sabe que não é assim. E ele listava 5 condições que precisavam estar mais ou menos alinhadas, e que estão alinhadas na visão dele nesse momento nos Estados Unidos. Que uma um ambiente econômico mais favorável aos trabalhadores. Está tendo uma escassez de mão de obra por causa da pandemia, então, portanto, há uma inclusive trabalhadores recusando determinados tipos de trabalho, né, graças em função da pandemia. Um ambiente estatal menos hostil, né, a eleição do Biden permitiu, digamos assim, o Biden inclusive fez campanha para a sindicalização, ele foi às redes sociais dizer que se sindicalizasse lá nos Estados Unidos você tem que votar para se sindicalizar, né, as plantas têm que votar. A terceira condição não basta haver uma desigualdade gritante, as pessoas têm que perceber que essa desigualdade, elas têm que ter uma percepção dessa desigualdade. E essa percepção da desigualdade se dá pelos outros 2 motivos. A percepção da superexploração, né, da mão de obra que está acontecendo, e portanto isso é bem interessante porque ele deu um exemplo desses super ricos que estão indo para o espaço, né, o Musk que agora comprou o Twitter, etc. Então é um fenômeno parecido, né, mas com os barões da virada do século XIX para o XX, né, o Rockefeller, o Rothschild, que também apareciam como assim, uma fortuna incomensurável. E o quinto alinhamento tem que ter gente que queira organizar, gente que tenha politicamente, que esteja disposta, que tenha tempo para organizar, para tentar organizar as pessoas. Eu queria, então, nesse tom um pouco mais otimista, que vocês comentassem um pouco isso em relação ao Brasil, né, em relação ou seja, em que medida todas essas dificuldades estruturais que vocês colocaram, etc., talvez a gente esteja vivendo um alinhamento internacional, um momento internacional que talvez possa permitir um novo ciclo de organização. Agora é importante pensar, e no caso dos Estados Unidos isso está claro, né, que esse novo ciclo, não é que você volta ao passado, não é que você está voltando. Hoje, os setores que mais se sindicalizam nos Estados Unidos são mulheres negras. O setor que mais avança, assim, que mais disparadamente está se sindicalizando, os sindicatos estão virando sindicatos hegemonizados por mulheres negras, inclusive nesses setores que eu estou mencionando. Não é à toa que o Biden está fazendo propaganda, porque em alguns estados chaves como a Geórgia, foi um movimento sindical articulado com o movimento negro e de mulheres que garantiu que ele ganhasse a eleição, por exemplo, na Geórgia, que era um estado que ninguém pensava que ele teria a chance de ganhar, um estado conservador. Enfim, eu estou trazendo o exemplo dos Estados Unidos para gerar um certo contraste também e a gente pensar um pouco
no caso brasileiro, a partir um pouco dessas questões que eu levantei. Bem, acho que tem muitos temas, talvez a gente possa fazer uma primeira rodada de respostas, se ainda houver uma rodada de questões, a gente faz uma segunda rodada. Na mesma ordem, então, pode ser, Márcio? Bom, foram levantados 3 pontos, né, a respeito do papel das transferências de rendas públicas, acerca do próprio futuro do trabalho, na verdade nós não tratamos aqui da determinação do emprego, do trabalho, discutiu na verdade no âmbito das mudanças da natureza do trabalho, o papel do sindicato, formas de ação para complementar uma fase de escassez de emprego, e o terceiro, esses aspectos relacionados à possibilidade da ação sindical dentro dessas condições que foram trazidas a partir da experiência dos Estados Unidos. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: nós, olhando o Brasil, tá certo? Se a gente tomar o período republicano de 1889 a 2022, nós temos pelo menos 3 períodos distintos. Nós temos o período de nascimento do capitalismo nascente, praticamente até 1930, o capitalismo que se instaura tardiamente, que deixa uma massa enorme de pessoas de fora e que foi a base, inclusive, do nascimento do chamado sistema jagunço, que Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, entre outros, chamaram a atenção para o fato que você tinha uma massa de gente que não se encaixava na lógica de mercado e que, portanto, viviam à margem disso. A partir de 30, portanto, há um esforço muito grande de transformar essa massa de trabalhadores do campo, inorgânicas ao capital, em proletários urbanos. É um movimento intenso que ocorre no Brasil, em menos de 5 décadas. Agora nós estamos sendo superados pelo que está acontecendo na China. Nós fomos o país que mais rapidamente deslocou a população do campo para as cidades, transformou num país urbano muito rapidamente, né? O que levou 110, 120 anos para ser feito na França, deslocar a população do campo para as cidades. Nós fizemos aqui em menos de 5 décadas, começando em 30, em 1960 já passamos a ser a maior parte da população vivendo nas cidades. Mas esse período que vai basicamente de 30 ao final dos anos 70, é um período de maior vigor do capitalismo brasileiro. Nós crescemos em média 3,3% ao ano, do ponto de vista PIB per capita. No primeiro período de 1888 a 1930, o país cresceu 0,7% do PIB per capita, ou seja, a renda nacional dividida pelos habitantes. Agora, a gente pega esse período pós-80, esse período recente, é o período de pior desempenho do capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro está com sérios problemas no Brasil. Nós éramos um país com uma estrutura produtiva complexa, diversificada, integrada, produzíamos computadores, centrais telefônicas, né? Era, na verdade, uma estrutura industrial muito avançada, e nos transformamos num país que é quase um grande fazendão. É um modelo primário exportador, há uma regressão no país. E a renda per capita dos anos 80 aos dias de hoje cresceu 0,6% como média anual. Eu estou falando do período todo, eu sei que tem períodos de maior crescimento, etc. Mas olhando esses 3 períodos, eu diria assim, nós estamos vivendo o período pior da história republicana. Tá certo? E o que aconteceu, digamos assim, dos governos da nova república, de 85 para cá, tendo em vista que foi uma transição por cima, né, para o alto, tendo em vista que o movimento pela democratização foi derrotado em 1984, na emenda Dante de Oliveira. Ou seja, o encaminhamento que fizemos da democracia, da ditadura para a democracia, foi um encaminhamento que praticamente asfixiou qualquer possibilidade de reforma profunda do capitalismo brasileiro. Pegar lá o documento Esperança e Mudança de 1932, que foi feito pelos progressistas do MDB, que diziam, olha, para sair da ditadura para a democracia tem que fazer uma série de reformas, tem que fazer uma reforma agrária, tem que fazer uma reforma tributária, rico não pode não pagar imposto, tem que fazer a reforma bancária, tem que ser uma reforma do Estado. O Estado que nós temos é um Estado patrimonialista, tem que fazer uma reforma partidária, enfim, nenhuma reforma feita. Não fizeram por quê? Porque
os nossos presidentes não desejavam fazer, não fizeram porque não tinha base política eleitoral. 2018, como sabemos, está certo, um país que tem quase 90% da população morando no campo, elegeu 252 deputados vinculados ao agronegócio. Então, esse é o sistema eleitoral, em que a gente não vota no partido, não vota no programa, não vota na ideia, a gente vota na pessoa. Então, olhando essa situação, né, o que nós tivemos dos governos de maneira geral? Estou falando geral, gente, eu sei que tem diferença, etc. O que foi feito foi, na verdade, postergar a catástrofe. Postergar a catástrofe de que forma? Foi aumentar a carga tributária, tributando mais os pobres. Nós tínhamos uma carga tributária de 24% do PIB, foi para 32%, hoje está mais alta, quase 34% nesse governo que estamos aí. E essa carga tributária foi feita sobre quem? Os pobres. Não pegou os de cima, pegou uma parte da classe média e quem ganha até 2 salários mínimos. E com base nesse aumento da carga tributária, se começou a redistribuir renda, incorporando os mais pobres, a população sobrante. Em 1985, o Brasil tinha 2,7% da população que dependia do orçamento público, através do que tinha de programas sociais, o que era previdência social, lá do regime militar, etc. Com a Constituição de 88, com as várias ações que foram feitas por vários governos, nós fomos incorporando mais pessoas. Se fez a reforma da Previdência, lá em 88, tá certo? Equivaleu os direitos dos trabalhadores rurais aos trabalhadores urbanos, fomos incorporando, melhorando isso, tá certo? Criou-se seguro-desemprego, Bolsa Família, vários programas. Em 2019, o Brasil tinha 27% da sua população dependendo do orçamento público. 27%. Se tirar o orçamento público, essas pessoas não sei como vão ver. Em 2020, chegamos a ter 40% da população vivendo do orçamento público. Hoje devemos estar com alguma coisa como uns 32%, 33%. Então, a minha preocupação é a seguinte: quando você tira a centralidade do trabalho, o que sobra é a disputa por dinheiro. E a disputa do dinheiro, tá certo, não permite a organização. O que permitiu a organização, digamos, de qualquer país capitalista é, na verdade, a centralidade da luta de classe. É saber que tem um patrão, tá certo? É saber que tem alguém que está acumulando. Porque quando não tem isso, ou seja, desloca a centralidade da luta de classe, do sindicato com o empregador, tá certo? Você desloca para dentro do orçamento, porque é o orçamento que vai definir a renda, o valor do reajuste do salário mínimo. Então você desloca para o plano da política, desloca para o plano eleitoral. Isso não tem problema quando você tem uma sociedade organizada. Quando a sociedade é organizada, como é que você faz isso? Certo? Então, esse é um ponto para a gente pensar, refletir. Né? Porque só a transferência de renda é, na verdade, tirar a centralidade do trabalho e agora o valor principal é o dinheiro. Então, se tem dinheiro, eu sou alguém. Se eu não tenho dinheiro, eu sou alguém. Eu não preciso do trabalho, eu não preciso, na verdade, de organização. Não sei se eu estou sendo claro, mas eu já até falei demais. Eu acho que nem vou falar nos outros dois, mas de toda maneira, bom, eu passo para você. Melhor você falar sobre a questão, explicar o que você quiser. Tá. É um debate bom isso aí que você falou. É um debate. Não, é um debate legal. Deixa eu só comentar, quando foi falado aqui pela Tatiana, aquela questão do trabalho invisível, e um exemplo que inclusive, a gente conversa com o Márcio lá. Pegar um exemplo claro, uma companheira, uma trabalhadora, né, Márcio? Que fica lá 30 anos dentro da casa, lavando louça, não tem remuneração, não pode se aposentar, não pode. Se tiver um restaurante, sei lá, fazendo a mesma tarefa igualzinho, pode. Então, na discussão que a gente fala de, não sei como que é o nome que a gente pode dar, da questão do mundo do trabalho, da reforma que foi feita, se fala de revogar, tem que entrar um pouco nessa questão do trabalho invisível que você falou. E vou também na questão do companheiro Luiz, né, que falou sobre a questão da representação sindical, por exemplo. Primeiro, uma coisa que eu acho que precisaria mudar muito é de como está organizado os sindicatos no Brasil. Então, o sindicato está organizado por categoria profissional e pela questão da representação local. Mas quem disse que tem que ser assim? Se um trabalhador que trabalha no McDonald's quisesse os metalúrgicos do ABC, para que os metalúrgicos representassem ele numa pauta, por que não poderia acontecer isso?
Você falou dos metalúrgicos aqui do Rio, e é verdade que você falou. Bom, Volta Redonda tem uma história linda, a questão de Volta Redonda. Mas como é que o movimento sindical está organizado no resto do mundo? Não é dessa forma, é pelos âmbitos da economia. Por que no Brasil não poderia ter o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria? Metalúrgico, químico, construção civil, alimentação. Por que não pode? Por que os sindicatos não podem ser nacionais em ramo de atividade? Os bancários, a negociação nacional. Por que o movimento sindical não discute isso? Discute, mas ficou. Mas discute, mas meio quietinho, né? Porque o cara não quer perder o espaçozinho dele ali. Então, os sindicatos eles só vão ser fortes se eles se organizarem, penso eu, de maneira nacional e por ramo de atividade. Né? As questões das mudanças, por exemplo, só entrando um pouquinho na questão das mudanças que está acontecendo no mundo do trabalho, pega o exemplo do home office. O cara fica na casa dele, ou a companheira fica na casa dela, trabalhando, tem uma hora para entrar, mas entra lá no computador, entra aí. Tem gente que fala assim, que coisa boa, porque agora eu não preciso sair lá de Piabetá, vir para o centro do Rio de Janeiro, pegar aquele trânsito enorme, sabe? Eu fico 2 horas para vir, 2 horas para voltar, estou na minha casa, estou de bermuda, chinelo, como o patrão não viu, eu posso colocar até uma gelada aqui embaixo. Olha que coisa boa. De um outro lado, tem uma outra questão. Tem um filho para cuidar, tem um monte de coisa para fazer dentro de casa, a mulher está com o computador aqui na mão, o moleque na outra aqui, como é que discute isso aí? Entendeu? Como é que a gente vai discutir, por exemplo, essa nova realidade? Estou falando que é uma realidade, porque eu acredito que isso aí não vai sair, vai existir home office, vai existir. E como é que os sindicatos fazem com quem trabalha em home office? Como é que vai representar? Como que é a assembleia desses trabalhadores? Eu vou na casa de cada um lá? Ou eu vou trabalhar com eles através da tecnologia? Das redes? Como que nós vamos fazer? Sabe? Então são coisas que eu acho que o movimento sindical, por exemplo, tem que criar a coragem de começar a debater essas coisas. E não simplesmente falar, olha, eu sou contra isso, sou contra aquilo. Tá? Então quando você fala assim, desregulamentar, o que eu acho que nós temos que pensar são direitos. Tem que existir direito. Não pode estar como que está aí hoje. Um trabalhador no Uber, e eu particularmente não gosto da palavra da uberização, sabe? Que foi colocado, porque quem está trabalhando no Uber fala, pô, eles estão falando de mim quando eles falam disso aí. E eu só quero ganhar minha moeda, quero levar meu dinheiro para casa. Porque eu particularmente gosto de falar capitalismo de plataforma, porque eu sei que o pessoal fica puto com isso aí. Ele está trabalhando. Agora, se o cara no Uber, ele fala assim, essa semana eu não vou trabalhar, ele não liga, o Uber manda uma mensagem para ele, e aí, você não vai trabalhar não? Como é que é? Agora, quem que é o patrão dele? Quem que é? Fala que não tem vínculo. Como não tem vínculo se o cara manda mensagem perguntando se ele vai trabalhar ou não? É isso que o movimento sindical tem que discutir. Essas coisas que tem que discutir, desde o trabalho, por exemplo, em casa, que é trabalho. É trabalho. Desde a questão do capitalismo de plataformas aí, tá? E desde o movimento sindical. O movimento sindical não pode mais sobreviver. Sindicatos metalúrgicos do ABC, sindicatos metalúrgicos de São Paulo, sindicatos metalúrgicos do Rio de Janeiro, sindicatos metalúrgicos de Volta Redonda. Tem que acabar, sabe? Tem que acabar isso. Porque senão vai morrer todo mundo, um em cada canto. Financiamento já quebrou. E a melhor forma de financiar o movimento sindical, a melhor forma de financiar o movimento sindical é os trabalhadores decidirem. Os trabalhadores decidem como vão financiar. Não tem que ter interferência dos outros. Eu penso, acho que eu estou me alongando aqui. Eu vou dar um exemplo para você das pentecostais aí que o Márcio Postman falou. E aí pode servir para a católica também. Se o cara vai na igreja com a família dele, e ele ouve o pastor ou o padre, e ele acha que aquilo faz bem para a família dele de alguma forma,
Quando o padre passa a cestinha ou o pastor a maquininha, ele dá o dinheiro lá. Por quê? Porque ele acha que faz bem. Agora, se o cara acha que não faz bem, nem o pastor, nem o padre, nem na igreja ele vai, mas ele não tem a bênção. Então é uma discussão que passa, que o sindicato tem que representar os trabalhadores que querem ser representados. Não tem que ter obrigação de taxa, né? Não tem que ter. Eu acho que se o cara quer que o sindicato represente, ele diga que quer que se represente. E os acordos coletivos que forem feitos, acordo de PNR, qualquer acordo que vale, ele vai estar dentro. Porque uma preocupação que eu tenho dentro do movimento sindical, por exemplo, pegando questão de financiamento, minha preocupação são os trabalhadores que são sindicalizados. Porque o cara que é sindicalizado, ele pensa assim, por que eu vou ser sindicalizado? Se autoriza que descontar no meu olerite, sabe, todo mês uma quantia para o sindicato, se o cara que não tem a mesma coisa que eu tenho. Então, é um erro. Então, por isso que eu acho que o movimento sindical tem que discutir essas coisas. Apresentar. Eu sou São Paulino, eu sou tricampeão do mundo em São Paulo, mas eu não sou sócio do clube. Se eu chegar lá com os meus filhos para entrar na piscina lá, eles não vão deixar eu entrar, porque eu não sou sócio. Entendeu? Então, eu acho que o movimento sindical tem que começar a discutir essas coisas, senão vai. Bom. Não, só vou entrar aqui nesse debate rapidinho do que acontece com o sindicalismo quando o trabalho mudou do jeito que mudou, né? E se a gente teria outras formas de organização social complementares, né? Porque claro que a gente tem um problema sério de desmobilização, claro que a gente tem. A gente viu aqui, né, no ato ontem, né, 1º de maio, muito esvaziado. Pois é, muito esvaziado. Agora, eu acho que aí a gente tem um problema um pouquinho mais profundo. Eu vou entrar no vespeiro aqui, que é o negócio da classes versus lutas identitárias, que eu acho que não tem dicotomia, tá? Eu acho que não tem dicotomia entre essas duas coisas. Eu acho que o que está no fundo dessa questão é a seguinte: será que o sujeito político, é uma velha discussão do sujeito político, o sujeito político é o quê? É aquele que se mobiliza pela transformação, que faz inclusive tem a ver com uma conversão subjetiva, ele muda no processo da luta, né? Muda, porque é classe quem luta, né? Estamos sonhando aí. Ele muda no processo da luta. Se ele muda no processo da luta, ele precisa ser um sujeito político universal ou dá-se múltiplo? Porque a ideia de que só o trabalho que organiza o sujeito político, de que o sujeito político universal é o trabalhador, é uma ideia forte, claro, né, que deixa a gente meio perdido, se a gente acha que não é mais. Mas, por outro lado, talvez haja hoje uma diversidade de sujeitos políticos. E a organização ela pode passar por essa diversidade. E aí, o que falta é justamente como a gente constrói alguma unidade a partir dessa diversidade. É claro que enquanto for a luta do fulano, das mulheres, dos negros, dos trans, dos LGBT, dos trabalhadores, dos sindicatos, tudo separado, cada um na sua praia, a gente desmobiliza. Então, isso é um problema real, desmobiliza. Agora, será que essa unidade, para a gente criar uma unidade a partir daí, ou seja, de diferentes estratégias de identidade e de pertencimento, a gente precisa retomar um sujeito político universal? Ou a gente pode criar outras formas de organização que consigam dar alguma unidade na diversidade? Eu realmente não sei a resposta a essa pergunta, mas eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa pensar. Vamos fazer mais uma rodada? Quem se habilita? Boa noite, eu sou Marta Castilho, eu sou professora aqui do Instituto de Economia e, na verdade, eu queria retomar, perguntar uma coisa para o Márcio, sobretudo, mas que eu acho que acaba ligando algumas outras coisas que Moisés e Tatiana falaram, que você falou que esses trabalhos hoje, eu gostei muito da sua
definição da sua relação com a história de crédito e débito, mas o que me preocupa um pouco é que você fala assim, que são ocupações complementares, né? Essas ocupações, até elas podem ser complementares em diversas situações, né? Numa situação de crise, numa situação onde a renda esteja baixa, que as pessoas precisam de fato dessa complementação. Também de uma outra coisa que eu queria ouvir um pouquinho mais de você, que você falou, no caso em que as pessoas recebem alguma transferência de programas de renda, elas seriam complementares, mas assim, justamente a gente não está diante de uma situação onde elas não serão complementares, e sim elas serão as ocupações principais. Essas ocupações, justamente, é isso que tem, que está relacionado, inclusive, com essa perda da centralidade do trabalho que você fala. Talvez seja uma questão semântica, mas assim, que parece menos complementar e mais central do que pareceu. Obrigado, Marta. Alguém mais sabe? Acho que você terá que vir. Boa noite, eu começo agradecendo muito pelas falas, foi muito ilustrativo, e eu não sei se talvez haja, entendi, um cronograma dessa roda aqui de conversas, talvez isso que eu venha perguntar seja tema de um debate dentro dessa questão trabalhista, de trabalho, mas até, na verdade, a minha pergunta tem muito a ver com o título, né, que nos trouxe hoje aqui, que é o futuro do trabalho. E nesse sentido, eu até assim, assistindo um seminário parecido a esse, né, onde se discutiu a questão do futuro do trabalho, eu escutei uma definição sobre a fábrica do futuro, e talvez muitos de vocês já tenham ouvido que no futuro as fábricas elas vão ter um cão e um homem. O cão vai servir para vigiar esta fábrica e o homem para alimentar esse cão. E vão ser assim as fábricas do futuro. Então esse é um tema que a gente também tem ouvido muito, né? Desaparecimento de inúmeras profissões, né? Que hoje até li um artigo por acaso, de um grupo suíço, que conseguiu utilizar a inteligência artificial para combinar, né, várias profissões, né, com a lista de profissões dos Estados Unidos, com algumas demandas da União Europeia, e eles conseguiram, através de um peso, né, de profissões que são mais manuais, mais intelectuais, gerar um algoritmo que já prevê hoje, com acurácia, as profissões candidatas a desaparecerem e afetar completamente o mundo do trabalho. Eu, quando escuto isso, eu fico arrepiada. E em sendo uma professora universitária, eu não me conformo com isso. Eu acho que uma instituição como a universidade, como nós professores, e aqui estamos diante de um representante de um sindicato, a gente vai ficar calado, a gente não vai fazer esse debate. É isso mesmo, a gente quer essa fábrica. A gente quer mesmo que várias profissões, a gente vai moldar os nossos cursos, a nossa graduação para atender a isso que é o mundo do futuro do trabalho, ou a gente vai, enquanto instituição, né, que pensa, né, que talvez no país agora talvez seja uma das poucas, né, que restou, né, as universidades, até esse é o momento, mas a gente, assim, eu me preocupo assim, onde a gente vai fazer esta discussão? Onde a gente vai dizer que isso não está bom e que a gente não quer ir para aí. Então, alguém do sindicato, como vocês veem isso? E como a universidade está preparada ou não, ou acabou essa profissão, isso realmente não interessa, vamos entrar numa era em que as indústrias vão ter um homem e um cachorro. Então, como é um seminário sobre o futuro do trabalho, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Obrigada. Nós também, né? Eu não dando espaço aí, mas você falar, Boa noite a todos e todas. Primeiramente agradecer, foi um debate muito interessante, a exposição dos três foi incrível. A minha pergunta tem um pouco a ver com a provocação do Moisés que ele estava falando do Uber, se você trabalha para quem, você trabalha para quem.
E eu estou participando de uma pesquisa um pouco com esses trabalhadores informais, junto com a Cris ali, minha colega, e muitas vezes a resposta deles é: eu trabalho para mim mesmo. Então, essa noção de você trabalha para você mesmo tem um pouco a ver também com o professor Márcio falou, dessa perda, dessa questão de classe. Você vê ali o teu explorador muito direto. E acho que é impossível não falar disso, que a gente está entrando num período eleitoral, um período de uma eleição que vai ser muito central para o Brasil, uma eleição que vai definir não só os rumos da economia do trabalho, mas da própria democracia brasileira. Então, eu não quero de vocês respostas, mas talvez pistas para como a gente acessa essas pessoas, para elas se verem como um candidato de esquerda, por exemplo, ou pelo menos um candidato da democracia, pode falar com essas pessoas e pode fazer com que essas pessoas despertem o interesse num projeto de transformação social, num projeto de transformação de sociedade, que não seja mais aquele que a gente só dos anos 80, que é importante ainda, mas que precisa passar por uma renovação, porque parte dos votos dessas pessoas a gente perdeu para o lado de lá. Então, é isso a minha pergunta. Obrigado. Obrigado. Bem, infelizmente tem um compromisso com uma companhia aérea, não vou poder ficar muito mais tempo, justamente agora que as questões estão bastante mais ainda instigantes, né? Mas vou passar aqui 2 twitters, então, vamos dizer que não falei. Eu não vou ter tempo, né? Eu, de certa maneira, tenho buscado trabalhar para dizer o seguinte: eu não acredito que nós estejamos vivendo uma revolução industrial, sim, mas sim uma revolução informacional. Ou seja, nós tivemos, se a gente analisar os produtos que nós temos hoje, são todos eles praticamente da segunda revolução, ou são do final do século XIX ou início do século XX. Claro que são produtos mais sofisticados, que incorporaram tecnologia, mas continua sendo o automóvel, continua sendo o ventilador, continua sendo o computador, mas o computador é dos anos 40. Certo? Então, a impressão que tem é que os produtos são basicamente os mesmos. Ao invés de você ter uma indústria que produz automóvel, outra produz geladeira e assim por diante, há uma certa unificação desta produção em torno do computador e do processador, porque o avião continua sendo praticamente o mesmo, mudou não sei o que, mas ele só funciona se tiver computador. O automóvel só funciona se tiver computador de bordo. A geladeira tem um computador, né? Tem um processador. Então, na verdade, a revolução informacional, ela gerou de tudo que nós temos dados, e esses dados passam a ser geridos através, não é, de um sistema enorme de computação das grandes empresas de tecnologia, e que virou isso um modelo de negócio. Então, de maneira geral, os estudos que nós temos hoje, projetando a queda dos empregos, eu até por dever de profissão, eu leio tudo isso, tá certo? Eu estou lendo já desde os anos 90 para cá, que é recorrente uma série de estudos dizendo que vai desaparecer o emprego. Certo? Jeremy Rifkin, né? O fim do trabalho. O que não falta são, na verdade, estudos que tratam de uma perspectiva negativa do trabalho. Eu estava vendo uma matéria que diz assim: por que as pessoas nas redes sociais assistem ou dão mais likes quando a notícia é ruim e não quando a notícia é boa? Então o cara consegue vender livros dizendo que vai destruir tantos empregos, não sei o que, a gente fica usado, compra um livro. Isso é uma técnica de venda. Vou dizer, só vou polemizar, isso aqui é um tema complexo, eu sei que estou jogando sozinho, inclusive, mas assim, se a gente pegar o ano 2019, antes da confusão da pandemia, que está difícil pegar os dados, certo? Mas em 2019, se tomar como referência a Federação Internacional de Robótica, que é uma instituição que acompanha a difusão de robôs, 2.700.000 robôs no mundo, o avanço da inteligência artificial na produção, enfim, é uma instituição que acompanha isso, a tecnologia no trabalho. E esta Federação Internacional do Trabalho mostra o seguinte: os países com maior avanço tecnológico, os países com maior quantidade de robôs, com maior uso de inteligência artificial, não tem problema de desemprego, ou não tinha até 2019. Por quê? Pega a Coreia do Sul, pega Hong Kong, Taiwan, Alemanha, Estados Unidos, China. Tem problema de desemprego em larga escala? Não tem. Não quer dizer que não tem um problema de trabalho, mercado de trabalho, salário baixo, mas não tem escassez de empregos, quer dizer, a taxa de emprego era 3, 4% da força de trabalhar. E se olhar o outro lado, os países que não investem em tecnologia, como o caso brasileiro, o desemprego é lá em cima.
O setor que mais emprego gerou no Brasil foi o setor do ramo financeiro, que é o que mais investe em tecnologia, pelo menos é o que mais investiu em tecnologia no Brasil. O ramo financeiro, em 1988, tinha 1 milhão de trabalhadores, sendo 850 mil trabalhadores diretamente contratados pelos bancos, como emprego assalariado, tá certo? Era o gerente, o caixa, o escriturário, etc. E havia 150 mil trabalhadores contratados indiretamente, que eram o que a terceirização da época permitia, trabalhadores de segurança bancária, os guardinhas, e o pessoal que transportava valores, os carros fortes. Em 2014, antes de começar todo esse problema que estão vivendo hoje, ou seja, quando a economia crescia, etc. e tal, em 2014 o ramo financeiro tinha 1 milhão e 800 mil trabalhadores. Havia aumentado em 80% o número de trabalhadores no ramo financeiro. Só que trabalhadores com carteira assinada, o bancário tradicional, eram 400 mil. Mas havia 1 milhão e 400 mil trabalhadores do ramo financeiro que não eram considerados bancários. Quem era essa gente? Ora, nós tínhamos em 2014 200 mil correspondentes bancários, certo? Agência lotérica, não sei como é que se diz o nome aqui no Rio de Janeiro. Eram 800 mil trabalhadores fazendo atividades muito comuns, próximas, equivalentes a dos bancários, sem falar em 120 mil trabalhadores autônomos para bancos. Ou seja, mudou a natureza do trabalho. E a estrutura sindical foi o que o Moisés falou. A estrutura sindical está como se nós estivéssemos lá nos anos 30 em diante. Não dá conta dessa realidade. Então, eu sinceramente acredito que é uma mudança, uma revolução informacional. Precisa mais tempo para explicar isso, etc. E ela bate no emprego, não de forma quantitativa, mas de forma qualitativa. Por exemplo, vai desaparecer a função do médico? Claro que não. Agora, o médico que só sabe ler exame e comparar o exame com uma tabela que vem de dados dos Estados Unidos, isso aí o computador faz, porque isso é rotina. Certo? Agora, o médico que estuda, que trabalha com o ser humano, isso o computador não vai fazer. Então, isso precisa ser tempo mais. Eu vou ficar só para dizer outra coisa. Qual é o problema do Brasil? O problema é que nós estamos diante de uma nova divisão internacional do trabalho, que é a divisão internacional do trabalho da era digital. Você tem de um lado os países que produzem bens e serviços digitais, e tem os países que só compram. Os países que só compram bens e serviços digitais, porque importam, eles só vão gerar emprego muito ruins. E nós entramos na era digital como um país importador de bens e serviços digitais. Nós até tínhamos, mas fomos destruindo. Certo? E o mais contraditório de tudo isso é que para a gente comprar o telefone de última geração, dos serviços, dos bens industriais, para a gente poder comprar isso, nós precisamos cada vez mais vender. O quê? Certo? Temos que vender produtos primários. É cada vez mais soja, é cada vez mais gado, porque se não vender isso, não tem recurso para pagar as importações. Essa é a contradição que nós estamos vivendo, precisamos resolver isso. Lá nos anos 30 se resolveram. O Brasil, desde 1808, entrou na era industrial, quando deixou de ser o exclusivismo de Portugal e passou a importar da Inglaterra. Passamos a importar produtos. Aqui no Rio de Janeiro foi implantado, é o segundo país, a segunda cidade que teve o telefone. Dom Pedro II trouxe o telefone, mas ele tinha 4.000 metros de extensão. Então, nós entramos na era industrial comprando bens para poucos e tendo que vender muito café, muito produto primário. Em 30 seguinte, acabou isso aí. Agora nós vamos produzir internamente. Para produzir internamente, precisamos ter base social, precisamos ter maioria política. A gente pode fazer isso no Brasil, nós temos capacidade científica, tecnológica, nós podemos fazer aqui internamente. Mas só faremos isso não é porque tem a universidade, é que se tiver maioria política. Que tenha clareza, tá certo? Que para poder gerar emprego de qualidade, para ser um país decente, precisa pegar a tecnologia e implantar na produção. Isso fazemos como? Construir uma nova maioria política. Então, nesse sentido, o sistema eleitoral é chave. E esse ano parece ter um momento importante para tudo isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu não sou dono da verdade, meu papel aqui é polemizar. Então, quem pela oportunidade. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Bom. Obrigado. Boa viagem. Obrigado. Bem,
Bom, deixa eu pegar 2 pontos aqui. Um que eu fiquei preocupado com o cachorro e o cara. Não, sabe por que eu fiquei preocupado? Porque vai ter um cão, você vai ter um cão e um cara para alimentar o cão. Não precisa do cara. O entregador entrega a ração lá do cão. A preocupação é isso. Entendeu? O que eu acho não é isso. A gente não vai ser contra, nós não vamos fazer nada, mas nós somos contra isso. A universidade tem o seu papel, o movimento sindical tem o seu papel. Ok, você tem razão. É isso mesmo. Agora, uma coisa é eu dizer que eu sou contra e passar por cima de mim, que é o que vai acontecer. Fica aparecendo os movimentos políticos recentes. Não vai ter golpe. Trum, passou por cima. Não vai ter isso. Eu trabalho a partir de uma realidade, sabe? Muitas vezes não vai acontecer aquilo que eu gostaria que acontecesse. Eu pegando só essa questão do cenário político, a questão do golpe, ela não foi assim, vamos fazer um golpe que foi construído esse golpe, por exemplo, que teve político no país. A indústria, ela é assim, tem as mudanças no caráter da produção. Pega um exemplo de agora. A empresa automobilística está parada por causa de uma peça do tamanho dessa tampinha de garrafa, que são os semicondutores. Algum dia a gente pensou que uma empresa montadora ia parar por conta de semicondutores, uma negócio desse tamanho? Não. Agora, isso porque o Márcio falou. Os semicondutores vêm de onde? Da China, de outros países. Não é produzido aqui. E tinha uma fábrica para produzir semicondutores aqui. Então é falta de política. A questão do futuro do mundo do trabalho passa por investimento também em tecnologia. Nós precisamos produzir tecnologia. Vou dar um outro exemplo. O governo autorizou agora a implantação de 3 mil ônibus elétricos da China. Nós temos tecnologia para produzir ônibus elétricos aqui no Brasil. Nós temos condições de produzir ônibus elétricos. Por que não se investe na tecnologia para gerar tecnologia no Brasil? Que é um pouco isso que o Márcio falou. O país que a gente vive, ele só quer saber de plantar soja, milho e derrubar árvore e matar índio. Então a questão política, que depois o companheiro entrou, também é importante. O Brasil, para gerar empregos de qualidade, tem que investir em ciência e tecnologia, passa por aí, necessariamente. Tem que ter política industrial, por exemplo. Para ter uma ideia, a indústria de transformação representou 35% do PIB. Isso que eu acho que em 1985, se eu não me engano. Hoje representa menos de 10%. Porque não tem política para investimento. Né? Eu penso que com o passar do tempo vão se acabar algumas profissões, sim, também. As pessoas sempre falam de exemplos, né, de grandes empresas como a Nikon, aquela máquina, aquela fábrica de máquina fotográfica, milhões de empregos no mundo, acabou de uma hora para outra. Morreu. Né? Então, algumas coisas eu acho que vai acabar. Agora, eu acho que nós temos que ter a responsabilidade de discutir o que é que vai substituir isso. Agora, a negação simplesmente, a falar, não vai acontecer, aí eu acho que a gente não consegue, porque... Por isso que eu fiquei preocupado com o cão, porque eu pensei que o motoboy ia colocar a ração lá para ele, o cara já não ia ficar. A questão dos governos, por exemplo, dos candidatos de esquerda, que você falou, mais próximo, para falar com eles, para se atentar para isso, eu acho que um dos caminhos, posso estar errado, mas como disse o Márcio, é debate. Eu vou dar alguns exemplos. Pega a questão aí do capitalismo de plataforma, que é o transporte de pessoas, que o companheiro falou, o Márcio Borges não falou. Tem uma experiência em Araraquara que eu acho que nós temos que olhar. Tem uma experiência, por exemplo, num aplicativo lá em Salvador, que é um projeto piloto, onde uma comunidade criou o aplicativo, as pessoas compram ali na comunidade, gera a economia, roda ali, gera a economia, sabe? É ali. Então, eu acho, por exemplo, nessa questão dos aplicativos, eu acho que tem experiências que nós devemos estudar, a universidade deve estudar. O exemplo de Araraquara
é um exemplo. Eu não sei quanto que um cara do Uber recebe por corrida aqui, eu sei que Araraquara é bem mais. Mas nós conversamos com o Edinho, lá que é o prefeito de Araraquara, para ver a questão da previdenciária desse cara, qual o benefício que ele tem. E isso está em transformação. Então, de vez de eu lutar contra isso, por que eu não posso criar um modelo que traga direito aos trabalhadores, que traga uma remuneração melhor para os trabalhadores, né? Porque se eu não discutir ao menos isso, e a questão do papel Estado também, que deu até uma discussão, até publiquei com o Márcio, que isso dava debate, é que eu não estou, a questão de transferência de renda, só é a remuneração. Eu estou vendo isso como remuneração, estou vendo como transferência de renda. Quando eu pego o exemplo da companheira que lava a louça há 30 anos e nunca recebeu um salário por isso, e ela nunca pôde se aposentar por isso, e a mesma pessoa que lava no restaurante, ela pode até se aposentar e teve remuneração, por que essa pessoa que estava em casa não pode ser remunerada? Então, eu acho que tudo isso passa por discutir políticas, né? E políticas voltadas pensando para essa questão, sim. Né? Porque se não tiver, eu pego o exemplo de hoje. Hoje, ninguém vai se preocupar, o governo tem, por exemplo, não se preocupa com isso. Isso é claro, sabe? A questão da reforma trabalhista, sabe, que feita pelo Temer, sabe, agora está para sair outra, né, pelo governo que está aí, é para destruir. Agora, a gente tem um papel importante, aí eu digo para o companheiro lá, por isso que eu falo assim, ó, eu não quero a questão de revogar, eu quero discutir a nova realidade do trabalho. E aí preocupar com os empregos que podem acabar, preocupar com essa questão desse capitalismo de plataforma, preocupar com tantos outros temas que não estão colocados aí, que tem que ser colocados na discussão. Vou falar rapidinho também sobre essa questão da Débora, né, que eu acho que, assim, tem muitas pesquisas mostrando, claro que tem divergência, tem muitas pesquisas, mas que mostram que realmente a tendência é, pelo menos, que esses empregos intermediários desapareçam, né, vão ficar aqueles muito qualificados e muito bem remunerados e aqueles muito pouco qualificados e mal remunerados, que podem ficar, sabe por quê? Porque às vezes é mais barato, justamente porque os empregos são muito mal remunerados, é mais barato você manter esses empregos do que automatizar. Não é que você não possa automatizar, às vezes até pode, mas é mais barato manter, mas só vai manter se for mal remunerado, com poucos direitos, senão eles também vão sumir. Né? E aí eu vou discordar um pouquinho do Márcio, porque ele deu esses exemplos desses países que tem muita robotização, automação e tem baixo nível de desemprego, mas não é necessariamente dentro do país que isso gera desemprego. Às vezes o grau de automação e robotização nesse país está gerando desemprego em muitos outros países e não lá dentro desse país, né? Como se não houvesse globalização. Então, eu acho que isso daí é uma tendência. Agora, a gente vai perguntar, é uma tendência irrevogável? Dentro do capitalismo é. Aí a gente vai voltar para uma questão muito mais difícil, né? Que é como sair do capitalismo. Aí sim, dentro do capitalismo eu acho irreversível essa mudança. Não é a gente aqui da universidade ou nem um pequeno movimento social, sindicato, essa tendência. Sim. Não, é claro, né? Sim. A gente, por exemplo, a gente está tentando. Né? Agora, eu achei interessante uma coisa. Não, mas as saídas, elas são. Isso que eu acho que a gente discutiu aqui bastante no início, porque a gente não sabe mesmo a resposta totalmente, a gente não sabe. Mas as saídas, eu acho que elas vão no sentido de saber como a gente integra, aproxima esses novos trabalhadores e como a gente pensa um novo sistema de direitos, de proteção social, de políticas de igualdade para esses novos trabalhadores. Esse é um ponto que eu acho que o Moisés falou muito disso aqui também. Né? E eu acho que esse é um ponto de partida, que é uma questão política. Né? Eu acho que isso fica um pouco de resumo aqui. A gente pode discutir sobre o futuro do trabalho usando diagnósticos sobre como o trabalho está mudando, pesquisas científicas sobre quais são os trabalhos que vão mudar mais e menos, mas eu acho que essa mesa aqui ela teve uma coisa muito boa porque ela focou mais no outro lado, que
que são os impactos políticos dessa mudança. Né? E aí eu acho que cada um falou bastante disso aqui. Eu gostei, por isso eu gostei também do debate. Obrigado, Tati. Bem, nós vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer muitíssimo o Márcio, que já foi, o Moisés, a Tatiana. Acho que a gente começou esse ciclo com o pé direito aí, uma discussão muito rica, muito intensa. Acho que, como a Tatiana falou aqui no final, é uma discussão que desafia os determinismos, né? O campo da política é um campo também do imponderável, da luta social. Acho que isso foi uma marca aqui da mesa, e vários desses debates voltarão. Queria convidar todos e todas a assistir os nossos próximos quatro debates desse ciclo, onde essas questões certamente retornarão sobre variados ângulos. Então, muito obrigado a todos e todas, uma boa noite, até a próxima.